Boa noite, gente. Mais uma vez, com muito prazer, a gente no Café Filosófico, seguindo no nosso módulo Tribo Sem Terra, Juventude 2.0. Pois bem, discutir juventude talvez seja discutir o próprio encontro em si. E seria difícil a gente pensar em discutir o que é isso, não só o conceito de juventude ao longo dos tempos, mas também o que é a juventude hoje, sem entender um pouco da história do encontro jovem, a história desses ritos, das diversas formas de entorpecência que acompanharam a cultura juvenil. E, enfim, hoje, meu grande prazer de estar com meu parceiro e amigo, psiquiatra Dr. Hammer Palhares, especialista em dependência química, também curador comigo desse projeto. Boa noite, eu agradeço o convite, o desafio, uma honra participar como curador e também aqui como palestrante nessa noite. Eu agradeço a presença de vocês e o convite do CPFL Cultura. É realmente uma honra e um prazer muito grande falar desse assunto. Antes de começar a parte conceitual, fazer um comentário estético aqui. Nossos jovens atuais parecem amar o luxo. Têm maus modos e desprezam a autoridade. São desrespeitosos com os adultos e passam tempo vagando nas praças e nas ruas, mexericando entre eles. São inclinados a contradizer seus pais, monopolizam a conversa quando estão em companhia de outras pessoas mais velhas, comem com voracidade e tiranizam os seus mestres. Sócrates, 399 a.C. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Acho que uma coisa interessante para a gente partir para discutir esses rituais é a gente voltar um pouquinho no conceito de juventude. Né? Então, porque juventude, a gente fala, dependendo do contexto, significa coisas diferentes. Não é simplesmente uma maneira como o IBGE, ou enfim, sei lá que sistema... Esse, na verdade, talvez seja o dado menos... É muito estático, né? Você dividir a juventude, a adolescência como uma faixa etária. Talvez isso seja interessante para o direito, né, que precisa de balizas mais claras ou para fins estatísticos, mas para compreender o fenômeno da adolescência e da juventude me pareceu pouco útil. Né? Então, nós ficamos discutindo e pensando um pouco nesse conceito da juventude, do jovem, e eu pensei um pouco em três verbos que poderiam guiar conceitos diferentes do que seria a juventude. Um deles é o verbo surgir. Então, a juventude, antes de ser juventude, era o ritual. O ritual era a juventude antes de existir a juventude. Isso a gente vê nas tribos indígenas. A gente vai falar de tribos hoje, então vamos começar com o primeiro conceito de tribo. E o ritual fazia brotar, surgir, aparecer o adulto. Então, separava a infância do adulto através do ritual. E o ritual era um ritual de uma grande provação. Né? Eram rituais que o sujeito experienciava a quase morte. Né? Então, rituais de dança, de desafio o dia inteiro, que era para a criança se tornar um guerreiro. Tá?
E era um ritual que era imposto. A pessoa não podia falar, eu estou pensando que eu não sou muito dessa história de guerra, eu sou mais da paz. Não tem essa, você não é convidado para o ritual, você tem que participar. Então, um outro significado desse verbo surgir é também lembrar. O índiozinho ele vai lembrar de ser guerreiro. Então, dentro da tradição, é um ritual de recuperação da identidade dele. Tá? Uma outra significação, talvez a gente possa ler um pedacinho de um ritual de iniciação de uma tribo Kaxinawa, para explicar um pouquinho sobre esse ritual. Vou pedir para o Fernando ler. Legal. A gente está falando, na verdade, quando a gente está falando de ritual, aqui você está falando do ritual de passagem. Esse é o rito de passagem. Ritual de passagem, que é algo que necessariamente vai modificar o status. Né? Vai modificar um status social, sexual, sim. Enfim. Esse é o ritual de iniciação da tribo Kaxinawa. O guerreiro iniciado bebe o chá da ayahuasca para adentrar na floresta mal assombrada. Depois de uma longa caminhada, o iniciado escuta cantos e vozes. Então ele assobia e chama pelos Yushins. As árvores antigas lhe revelarão os 7 caminhos sagrados guardados pelas criaturas de poder. O poderoso deus Okan, trovão, lhe dará a lança do trovão para que o guerreiro possa enfrentar as grandes criaturas. Os gigantes de pedra lhe darão o dom da força e da coragem. Então, esse ritual é para lembrar a criança que passará a ser adulto através do ritual, né? Do poder, da missão dele de começar a proteger a tribo. Né? E muitas vezes são usadas poções mágicas, né? Sacramentos de cada tribo. Tem uma coisa interessante que isso já resgata também, uma dessas coisas que esses estudiosos do mito, né, Joseph Campbell, falam, que é que a trajetória do herói, ela é uma trajetória, de uma certa maneira, pessoal. Né? Então, na verdade, todo mundo, desde que nasce, né, o esforço do nascimento já é em si um esforço heróico. Né? Sem dúvida. Então, no momento em que ele fala o guerreiro possa enfrentar as grandes criaturas, né, você tem uma passagem... É um caminho heróico até e aí é uma iniciação também interior, não só de enfrentamento das feras da floresta, mas também interior, um ritual de superação do medo, e muitas vezes uma experiência de quase morte, né? Um estado alterado de consciência. Né? Bom, se o primeiro verbo para definir a juventude, enquanto ela é ritual, é surgir, o segundo verbo seria insurgir. Então, insurgir é rebelar-se, revoltar-se, marcar uma posição, atitude, né? Que é o conceito mais comum, mais corrente de adolescência, né? E de juventude. Né? A história do jovem rebelde, da juventude transviada. Então, esses rituais de se insurgir. Né? Rousseau diz que a adolescência, Rousseau já dizia que existem 2 nascimentos. Primeiro, quando o sujeito passa a existir, e depois na puberdade, quando ele descobre o sexo e o outro sexo. Então são 2 nascimentos. Então essa é uma fase, essa adolescência ela já é bem discutida há bastante tempo, mas ela nunca teve a amplitude que teve a partir do século passado, especialmente no pós-guerra. Tanto que alguns estudiosos falam, olha, tudo que a gente estudou sobre adolescência antes dos anos 40 não serve para entender essa adolescência dos anos 60 para cá. Tá? Que tem a ver com o pós-guerra. E com a própria indústria cultural que acabou por fundar uma imagem de adolescência a ser vendida e a ser difundida. Como mercado de consumo também. Né? Uma adolescência desejosa, mais rica no pós-guerra, especialmente nos Estados Unidos. E aí começa o rock nos anos 50, depois a segunda onda do rock nos anos 60, as revoluções culturais, a revolução sexual nos anos 60. Então, é um conceito que tem a ver com a sociedade de consumo e com a rebeldia. Essa rebeldia, muitas vezes, ela não tem muito
um objeto claro. Tá? Mais ou menos como aquela música do Ultraje e Rigor, Rebelde Sem Causa. Né? Existe uma desobediência quase que natural da juventude. Sim, né? que já estava naquele texto de Sócrates. Então, que a gente já vê nos adolescentes, parece até um texto um pouco radical, e que ele está falando do pessoal dessa semana, ou do ano passado, quando ele está falando talvez de alguma matriz rebelde que permeia a própria atitude jovem. Tá? Que é também comum no mito do herói. O herói é um desobediente, é alguém que não aceita né, aquilo que está estabelecido pelo sistema. E né? que aceita desafios. Então, a ideia dessa juventude é para que envelhecer? Também conta muito o fato de que a expectativa de vida aumentou muito nos últimos 150, 200 anos. Né? Então, obviamente que tinham pessoas que viviam até os 80 anos, há 200 anos atrás, mas a expectativa média de vida na Itália do final do século XIX era por volta de 40 anos. Então, quando você compara o homem de Neandertal com o italiano do final do século XIX, a expectativa de vida média subiu de 24, 26 para 40 anos. Então, em 500, 600 gerações, teve um aumento de por volta de 40%. E nos últimos 150, 200 anos, praticamente dobrou nos países mais abastados. Tá? Isso, em parte, deveu-se a um avanço da medicina em termos de diagnóstico, antibiótico terapia, e anestesia, que permitiu muitas cirurgias, mas muito mais por conta das técnicas de higiene e de saúde pública. Tá? Então, esse envelhecimento populacional levou a seguinte pergunta: para que envelhecer tão rápido? Tá? E com a década de 60 surge também a pílula, né, anticoncepcional. Tá? Então, é um tempo de mais festa. Né? Mais festa, tem a revolução sexual também traz a mulher para um papel mais participativo na sociedade. Então, a juventude acaba sendo um período de consumo mais largo e acaba virando também um padrão estético de beleza, né? Tanto o corpo do jovem quanto o vigor. Né? Porque é uma coisa que acho que a indústria promoveu ao a gente entender a imagem jovem como uma imagem modelo, então não só um modelo para os jovens, né? Que os jovens não são só isso, né? Isso é uma ideia do jovem, mas uma imagem para todos, né? Então, outro dia eu vi que saiu, como é que aquele sutiã com enchimento para crianças, né? E então aí parece que as crianças têm que se vestir como jovens, as pessoas de terceira idade, as pessoas de qualquer idade tem que entrar dentro de um padrão do que é a juventude. Né? Quando você está falando dessa ideia de juventude que ultrapassa as idades, ela não é necessariamente uma imagem, né? Não é uma ideia baseada em padrões estéticos. Né? Sim. Um dia alguém estava conversando aqui sobre o café, perguntou: mas você acha que esse culto ao corpo pode ser tem algo de libertário nisso? Né? Aí eu fiquei pensando, nossa, é justamente o contrário. Né? O culto ao corpo seria libertário se houvesse o corpo transformador, né? Se houvesse um corpo revolucionário. Mas o culto ao corpo, em geral, o culto é um padrão de corpo. Sim. E os padrões podem até mudar ao longo das culturas, mas em cada cultura é um padrão objetivo. E aí se perde um pouco da apreciação da beleza dos corpos em cada faixa etária. Né? O corpo dos velhos. Eu prefiro falar velho do que idoso, porque eu me referia com tanto carinho aos meus avós, como, e aí, meu velho, meu pai, eu chamo de meu velho. Eu acho que idoso acaba sendo um eufemismo desnecessário. Terceira idade, melhor idade, eu acho que eu prefiro... Né? Velho, para mim, tem mais um espaço de sabedoria, eu acho mais bonito. E aí isso é interessante a gente chegar nesse terceiro verbo, né? Então, o terceiro verbo, então, se o primeiro era surgir, o segundo era insurgir, tá? O terceiro, que para mim é mais interessante, ainda mais na sociedade atual, é ressurgir. Então,
ressurgir é voltar à vida. Tá? Eu acho que ser jovem é aceitar o convite diário de estar vivo. Tá? Então, é um vigor, não tanto corporal com o passar do tempo, mas um vigor de interesse, de postura diante da vida. Tá? Então, ser jovem é ser interessado, é ser envolvido, participativo. Tá? Se no segundo conceito de juventude a gente tem uma juventude reativa, no terceiro a gente tem uma juventude proativa. E aí não depende da idade. Para mim, uma coisa bastante velha é você entregar um controle remoto para uma pessoa e falar, não sei como é que isso aqui funciona. Como é que... Quer dizer, você não ter a curiosidade de entender os mecanismos. Tá? De aprender com as possibilidades que a vida te dá, né, com os desafios. Então esse é um conceito mais dinâmico. Né? Que já recupera até a própria etimologia da palavra jovem, né, que é do juvenis do latim, mas que tem tem uma raiz indo-europeia, que é o eu, que significa energia vital. Sim, né? sim. Então, nesse sentido, essa juventude que permeia todas as fases da vida, que pode estar em todas as fases de vida, e não tem nada a ver com um padrão estético. Né? Até tem uma coisa interessante, a gente fala de estética, a estética é um negócio muito mais interessante do que a vida cosmética das pessoas. Né? A estética é uma área filosófica que durante muito tempo discutiu a beleza, simplesmente uma arte, mas é muito mais, discute questões de sensibilidade. Né? Tudo tem uma estética e então quando a gente resolve, a partir da música, tentar questionar o sentido da juventude, é porque a gente entende que estética é um conjunto de elementos, uma estrutura sensível muito mais interessante do que a lógica que a gente pensa quando eles imprimem na sociedade contemporânea, no senso comum, a ideia de clínicas estéticas. Né? Sim, sim. E para exemplificar um pouco melhor, eu acho que tem uma frase do um psicopatologista da década de 10, nós estamos na década de 10 de novo, né? Não, 100 anos atrás, que é um alemão, Karl Jaspers, que ele fala que o ser humano é mutatis mutandis, é mudança em mutação, que é sempre incompleto e sempre incompletável, sempre mais do que dele se pôde aprender. Quando a gente pensa que compreendeu, é porque a gente já não está entendendo mais nada. Tá? Então, é esse que é o sentido dessa terceira visão do que é a juventude, que eu acho mais interessante para compreender as tribos atuais, que ela é pervasiva e é existencial, e pode acontecer em qualquer idade. Tá? Isso é interessante, até puxar a questão de qualquer idade, porque quando a gente está falando, né, a juventude é o ritual, a gente puxou essa coisa dos rituais de passagem, das tribos indígenas e tal, é legal, porque a gente tem que discutir o que é esse ritual, o que são essas celebrações, como isso se deu na sociedade contemporânea, porque existe uma perda ao se buscar eliminar os rituais. Eu acho que essa questão de um ideal de beleza, de um ideal de um corpo, de um culto a um certo corpo, de certa maneira você tenta evitar certas passagens, né? Sim. Porque a vitalidade, a força, a sensualidade não depende disso, né? Tá. E eu acho que seria legal uma definição sobre o que é esse ritual. Então, né? o ritual ele é um conjunto de elementos, como por exemplo uma cerimônia que inclui cantos, vestimentas, trajes, locais, né? Com um valor simbólico. Ou seja, o valor simbólico quer dizer que a soma dos elementos, o valor do ritual é maior do que a soma dos elementos. Algo que simboliza é algo que ultrapassa aquilo que está anunciado e indica uma outra direção. Então não dá para entender, por exemplo, um ritual católico simplesmente por juntar o pão e o vinho, a não ser que se entenda qual é a conotação daquele pão e vinho. Então o ritual é muito mais do que cada um daqueles elementos. Tá? Ele não necessariamente é um ritual sagrado. Né?
o ritual, conforme vai perdendo os seus elementos sagrados, ele vai se transformando em protocolos, né? Vai se transformando em condutas padrão, em algoritmos. Né? Ele vai se tornando mais secular. Também são rituais. Né? Pessoas que têm rituais pessoais de arrumação de cama, enfim, sai de casa, checa 2 vezes se fechou o gás ou se apagou a luz, mas isso não é um ritual sagrado. Né? Hoje então, ganha nome de doença. Né? Muitas vezes ganha nome. A depender da intensidade, sim. Né? Então, o ritual, conforme vai ficando mais secular, ele passa a ser um protocolo, uma praxe, uma etiqueta. Né? Existe uma etiqueta num jantar fino, existe, né? Mas isso não é mais um rito de passagem. Né? Uhum. Então, antigamente o ritual tinha a função de rito de passagem. Ainda hoje tem muitos rituais que têm essa função, como um batismo, uma formatura, um casamento, um funeral. Então, esses rituais têm esse simbolismo de rito de passagem, que é a transformação da água para o vinho, né? De uma natureza menos nobre para uma natureza mais nobre. Tá? Mas não necessariamente o ritual tem essa função sagrada. Então, nas tribos jovens, que nós vamos começar a discutir mais adiante, né? Eles passam a não ser mais rituais sagrados, mas eles são rituais muito importantes dentro daquelas tribos. Tá? O ritual de pertencimento ao grupo. Uhum. Tem na literatura, tem um livro que trabalha de um jeito interessante a questão de você querer evitar o ritual, né? Evitar, que é o Oscar Wilde, né? O Retrato de Dorian Gray, da história daquele jovem que, num momento mágico, ele faz uma espécie de pacto com o diabo. É uma reedição do Fausto, num certo sentido, em que ele permanece jovem enquanto o quadro vai envelhecendo e apodrecendo à medida do tempo e da maldade, né, que ele vai imprimindo. Então, na verdade, ele não passa por aquilo e ao mesmo tempo ele tem uma vida hedonista, né? Uma crítica àquela Inglaterra vitoriana e tal. E isso é interessante, né? Porque isso me parece um retrato tão comum do que é um ideal de vida hoje, né? Você evitar pelo prazer, né? Vale a pena pensar qual que é a outra alternativa a envelhecer, né? Uhum. Não existe e uma o final outra é triste sempre, né? Porque a gente quer ficar junto. Mas na verdade, se pensar nessa história, ele não quer realmente. A gente não quer realmente não envelhecer. Porque é uma coisa muito triste. O que acontece? Passa o tempo, ele reencontra as pessoas, o preceptor, o Lord Henry e tal. E é uma coisa muito triste, né? É uma grande tortura o fato de permanecer jovem. Sim, né? sim. Tem essa coisa viver todas as perdas, né? Você viver as todas perdas, as pessoas que você não entender, ama. você dessintoniza com o seu tempo, você perde as passagens e nisso você perde a si próprio, a sua experiência. Né? E uma coisa que acho que seria legal a gente entrar na questão do nosso tema, né? A gente falou um pouco, você conversou um pouco das tribos indígenas e tal, e a gente trouxe a questão das tribos para discutir um conceito, né? A gente emprestou a palavra tribo dos conceitos indígenas e tal, mas há uma reapropriação disso com a ideia das tribos urbanas, ou das tribos modernas, né? Sim. Na verdade, esse é um conceito de um sociólogo francês, Michel Maffezoli, de 1985, por vezes muito criticado, mas enfim, também bastante aceito, em que ele define as tribos urbanas como um neotribalismo. Né? Então ele escreve a obra O Tempo das Tribos, o declínio do individualismo dentro da sociedade pós-moderna. E ele descreve esse fenômeno das tribos, por exemplo, se a gente depois vai falar um pouco de cada uma dessas tribos, como, por exemplo, o punk. Né? Você consegue perceber claramente, sem maiores explicações, o que seria uma tribo como uma tribo punk. Né? Então, o que eles têm? Eles têm uma proxemia, que é um sentimento de pertença, pertencimento, você pertence àquele grupo, você tem você é um punk, você tem uma moda, você tem
um conjunto de comportamentos, de atitudes, uma música, né? E geralmente há uma posição, seria leviano dizer que não é uma posição política, mas não é um engajamento político. Então há uma potência contra o poder, mas não há um engajamento, uma participação. Então os punks são anárquicos, por exemplo. Né? Cada um deles, os hippies também não participavam da política diretamente, mas eles tinham uma atitude que, sob uma certa ótica, também era política, né, de não engajamento. Né? Essas tribos urbanas, na verdade, existe um princípio fugaz. Né? Sim. Não há uma pretensão, uma ambição de simplesmente isso ser uma revolução que tome o mundo. É uma coisa que se fecha a um certo cotidiano, a um encontro. Né? E é uma tribo de cultura informal. Né? Não há algo formal organizado. Né? Existem os fanzines, as reuniões, os encontros. Existe uma certa fluidez e mobilidade razoavelmente discutível. Esse é um ponto que muitos não concordam com a Fezolice, qual que é o grau de mobilidade dessas tribos. Mas, por exemplo, quando você olha a própria tribo punk, tem alguns mais radicais, outros, alguns que não usam nenhum tipo de droga, são radicalmente contra isso, como straight edges. Então existe uma variabilidade, uma mudança com o tempo. Muitas vezes, como toda tribo, um período de ascensão e depois de declínio. Né? Talvez fosse interessante, até antes da gente prosseguir falando das tribos, falar um pouco dessa questão dos entorpecentes, né, das drogas nesse meio, porque parece-me que as drogas, existe alguma sociedade sem drogas? Existem culturas sem drogas? Não, se você estudar a história da civilização, ela é imbricada com a história do uso de entorpecentes, enfim. Há relatos do uso de álcool desde 5, 6 mil a.C., do cânhamo, né, que é a maconha também no budismo, no zoroastrismo. Então, em todas as culturas, elas permeiam o uso da cocaína nos Andes, né? Obviamente que sob uma outra forma, são folhas mascadas, enfim, para lidar com a altitude, com os problemas de oxigenação. Mas muitas vezes são usos, geralmente são usos mais ritualizados. Né? Falar do fenômeno de drogas também antes dos anos 60 é um uso mais contextualizado, mais ritualizado. Né? E, por exemplo, quando se fala do álcool, a história de transformar a água em vinho, o vinho era tido como algo de uma natureza superior, mesmo porque naquela época, né, a qualidade da água não era lá tão garantida assim, né? E o vinho era de difícil obtenção, de difícil transporte, não era fácil de ser armazenado, então era para consumo em 1, 2 semanas. Né? Então era algo mais raro, era guardado para ocasiões mais cerimoniais. Então o que acontece também com as drogas, né? E com a cultura do consumo das drogas é um fenômeno de intensificação e desritualização, um fenômeno de banalização. Tá? Vou, até para a gente ilustrar uma questão, vou colocar um trechinho de uma canção famosa nos anos 70, com a Izete Cardoso, os caras chamam Luiz Antônio e João do Violão. Eu bebo sim e vou vivendo. Tem gente que não bebe, está perdendo. Eu bebo sim e vou vivendo. Tem gente que não bebe, está perdendo. Tem gente que já tá com o pé na cova. Não bebeu, isso prova que a bebida não faz mal. Uma pro santo, bota o choro, a saideira.
joga tudo na prateleira, diz que a vida tá legal. Eu bebo sim, Bebida não faz vou mal a ninguém. vivendo. Bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, está perdendo. Essa música Os maiores... deve ser um dos maiores sofismas da MPB, né? Que eu acho divertidíssimo esse negócio. Como tem gente que está no pé lá não bebeu, então bebida não faz mal a ninguém, né? Ah. E isso seria um negócio interessante da gente discutir esse tipo de relação que se dá, né? Você que trabalha com a questão da dependência química, que é... Isso aparece em diversos momentos na música, né? Menos antigamente, não vou falar mais recentemente. De vez em quando eu estou falando mais recentemente, eu falo, mas isso faz 20 anos. Eu falei, Mas, por exemplo, você pegar o Planet Hemp, ele tinha, não, legalize já que uma erva natural não pode te prejudicar, né? E, enfim, se a gente pensar na cicuta, né, ou em várias coisas, isso já nega a questão. Sim, a heroína também, que vem vem do ópio, a cocaína, que vem de uma planta natural, enfim, sem dúvida é um sofisma. Né? A gente estava conversando sobre a história dos botequins, né, das tribos. Então, seria legal a gente falar dessa questão que está até no título, né, porque quando a gente está lidando com essa história dos espaços de encontro, o botequim não é exatamente um espaço de encontro jovem, mas é um lugar de encontro e de entorpecimento, né? Sim. E então talvez fosse interessante como um ponto de partida, algo que veio até os anos 50 como na Vila Madalena ainda está. Não, o botequim nunca é eterno, né? Mas seria legal talvez você falasse. É interessante porque a gente falando de tribos e pela visada do Mafezoli, certamente os botequins não seriam exatamente uma tribo. Falta uma vestimenta própria, falta esse sentimento de pertencer àquela tribo. Tá? Então, o nosso título do Botequim às Raves ficaria um pouco complicado da gente falar de tribo a partir do botequim. Né? Mas o que eu acho interessante também é um outro significado mais radical de botequim, que tem a ver com as boticas portuguesas, né? Que era um lugar mais ou menos como uma farmácia onde se vendia álcool destilado para preparação de láudanos. Né? O álcool ali tinha como se fosse um álcool de farmacêutico, né? Mais potente, que era obtido pelo processo de destilação. Então é interessante esse outro sentido de botequim, tá? Porque no século XVI passa-se a fazer a destilação, assim, domina o processo de destilação, que já era conhecido pelos árabes, né? Tanto que álcool e alambique são palavras de origem árabe, mas se dissemina no mundo ocidental no século XVI e XVII. E aí, sim, o álcool, que era o vinho, que eu falei que era mais raro, mais difícil de obter, e a cerveja que existia, passa a ser destilado. Então, então você tem na Guerra dos 30 Anos, os holandeses de 1618 a 1648 usavam vinho queimado, que era um vinho batizado, que aí sim você começa a ter muito mais problemas pelo uso de álcool. Né? No Reino Unido, em 1685, você tem o Guilherme de Orange, quando ele na Revolução Gloriosa, quando ele fecha as fronteiras para os produtos franceses, ele começa a receber o álcool de zimbro da Holanda, que é o gin. Tá? Então, tem duas ilustrações do Hogarth, que é da Beer Street e do Gin Lane. Né? Então, a rua da cerveja e a paisagem, né, a praça do gin, né, mostrando a degradação social causada pelo gin, como era com a cerveja e como é pelo gin. Porque o gin era muito mais barato, muito mais forte, tinha uma aceitação social muito grande e uma penetração forte nas classes operárias, nas classes mais pobres. Né?
Karl Marx falava que, no Capital, ele falava que era compreensível que as classes operárias tomassem álcool desde a infância. Né? Então, e também falava que a religião era o ópio do povo, mas falava que não tinha que tirar a religião e o álcool porque eram as flores que cobriam os grilhões. Né? Então, nesse outro significado de botequim, a gente recupera esse processo de disseminação de uma droga mais barata, mais forte, com uma ampla aceitação social. Então, sempre que e tirado de um uso que era, entre aspas, mais sagrado, ou seja, era tido como um remédio e passa a ser banalizado o uso. Então, as drogas que causam problema atualmente, geralmente seguem esse caminho, que é de uma melhor distribuição, queda do preço, melhor aceitação social, né? E eles são retirados ou de um ritual sagrado ou de um uso médico. Né? Então, e é um processo interessante. Porque aí tem uma passagem, né? Como que funciona, como é que se dá essa passagem? Porque quando a gente pensar já no final dos anos 60, quando enfim, o advento de tribos como os hippies, né? Tribos psicodélicas e tal, você vai começar a ter uma disseminação maior, né, de drogas que já existiam, mas que começam a se popularizar entre os jovens, como a maconha, como os ácidos, né? Sim. O que significa isso em termos de ritual? Então, a maconha e o ácido provavelmente tiveram a função para os hippies na contracultura de um aumento da percepção e de uma saída do sistema. Né? Então, o Timothy Leary ele falava take on, tune in, drop out. Então, tome, sintonize e saia fora. Saia fora do sistema. Então, é como se fosse um sacramento para você sair daquele sistema, né? Daquela sociedade que, enfim, como a gente conversou no Rock Psicodelia, tinha a questão da guerra do Vietnã acontecendo, então a paisagem era muito hostil e as pessoas começaram a criticar isso, mas de uma maneira não organizada, né? Não estruturada. Então, eram Peace and Love, THC e LSD. Né? Então, era uma sociedade, uma tribo urbana, né? Que ficava lá tocando If You're Going to San Francisco, You Better Wear Some Flower in Your Head. Mas era uma paz e amor quimicamente induzido. Né? E porque você tem uma passagem após isso, menos de 10 anos depois, quando você tem o advento desses movimentos punks, né, dessas tribos, para outras drogas, né? Então, de repente, a heroína já estava em voga. Todas essas drogas, elas já existiam há muito tempo. Né? Então, por exemplo, o LSD é do começo do século. Né? É uma descoberta do laboratório Sandoz, né? Procurando medicamento para enxaqueca, enfim. Mas ficou descoberto e ficou lá. Né? O êxtase também é de 1912, contribuição da Merck. Né? A heroína, contribuição da Bayer. Então, essas drogas já existiam, mas tinham um uso muito marginal, muito pequeno, enfim. Né? A cocaína tem uma fase que vai até os anos 30, depois ela praticamente some e reaparece nos anos 70. Né? Então, saem os hips, eles continuam, mas a música psicodélica ela se divide na década de 70 entre o hard rock, o heavy metal e o rock progressivo. E aí, na virada dos anos 70 para os anos 80, volta a cocaína com os youths, né? Young Urban People. Né? E já não tem nada a ver com música, né? Já não tem mais a ver com o mercado financeiro. Tem uma pessoal do mercado financeiro. E a cocaína, ela passa a ser uma droga cuja a percepção social de risco era muito boa. Então, quando você vê um texto de psiquiatria da década de 70 ou de 80, eles vão falar que a pessoa se habitua à cocaína, mas não fala de uma dependência. Porque a dependência era muito ligada à percepção de fenômenos biológicos de abstinência. Então, quando o sujeito que bebe meio litro de álcool para de beber, ele começa a tremer, ter alucinações, fala,
aumenta a pressão arterial, você tem dados objetivos que dizem tem abstinência, tem dependência. Na década de 70, com os estudos do Milton Gross, Griffith e Edwards, muda-se o conceito do que é dependência. Então, passa a ser um fenômeno com elementos biológicos e psicossociais, né? Então, a perda do controle sobre o padrão de uso, muita energia gasta para conseguir a substância ou se livrar dos efeitos, né? O uso continua apesar dos problemas continuados. Então, essa interface mais psicossocial permite enquadrar aqueles padrões de uso de cocaína em um quadro de dependência. Então, até o começo da década de 80, se tinha dúvida se a cocaína gerava propriamente um quadro de dependência. E ela tinha uma aceitação social maior. Né? Conforme vai disseminando o uso, muita gente usando, né? Com o aparelhamento do narcotráfico, que se dá especialmente na década de 70, aí começa a surgir os problemas decorrentes do uso de cocaína. Aí passa a ser inegável. Né? Acho que uma tribo ou uma comunidade que é muito, muito interessante a gente entender o que é hoje em dia é o hip hop, né? Então entender como que se brota a cultura, né? Às vezes a gente se fala assim, o que é o rap, né? Da onde vem isso? Eu acho que é legal, até para quando você está fazendo essa cronologia, né, da história das drogas e da juventude, entender o que é isso. Quando a gente fala, às vezes a tendência, né, quando a notícia chega pelo jornal ou chega pelo rádio, um tipo de música, é a gente como se fosse dissociar elementos culturais da cultura em si, né, do contexto, né? Mas o rap surge num movimento que é o hip hop. Para quem não conhece, é um movimento que surge em setores pobres, né, do Brooklyn, de Nova York e tal, em que eles não tinham acesso a instrumentos musicais, não tinham acesso a nada, não tinham acesso ao aprendizado, mas eles tinham uma vitalidade, né, falando de juventude, e uma força política no sentido mais amplo possível, no sentido do discurso, mas também no sentido estético. Eles se abrem em 4 elementos, né, que são os elementos do hip hop, que são o grafite, né? Todas essas são coisas que tomaram a sociedade, né? Hoje em dia o grafite já meio que absorvido, né? Já foi absorvido, já foi num certo sentido, né? A não ser para algumas figuras, tipo Banksy, sei lá, figuras que têm uma postura de desafio, já foi um pouco incorporado. Mas havia o grafite como a área das artes visuais desses garotos, né, desses caras. Havia o break, né, que era uma influência, sobretudo, criada pelos latinos e tal, com referências aos passos de dança a questões da Guerra do Vietnã e tal. E a música, que não é uma área só, é muito curioso, a música não é uma área, a música tem dois elementos específicos, 2 entidades. Um é o rapper, que eu chamo de MC. O MC que é uma figura mestre de cerimônia, né? Que seria um mestre de cerimônia, até é um nome engraçado isso, né? O mestre de cerimônias é uma figura que vem da Jamaica, Jamaica, né? Mas acaba entrando ali como eles pegavam o quê? Eles pegavam os picapes antigos, vitrolas e tal, faziam algum som e o cara ficava chamando a festa. Muitas vezes fazem com a boca mesmo, né? Fazendo com a boca, tal. Era um animador da festa, que se torna o porta-voz, um rimador profissional, né? Ou um amador, nesse sentido mais bonito do termo, né? Então, você vai ter uma quarta figura que se torna muito importante até para a gente entender hoje a nossa música, que é o DJ, né? O DJ é esse quarto elemento, e dentro dessa concepção, esse DJ, que é um cara que fica nos picapes, ele fica fazendo aqueles scratches, né, nos discos, fazendo aqueles efeitos. É uma cultura que surge riquíssima, né? E depois se abre em muitas vertentes, tanto musicais como, enfim, de dança e tal. Mas tem uma coisa muito interessante. Uma competição também, né? Uma espécie de repente, né? Também tem uma relação forte com o repente, só que o repente numa tradição, né? Numa ideia de tradição. E o hip hop numa noção de contemporaneidade, de quebra, né?
Enfim, não vou entrar nem nesse tempo, porque isso é longo, mas... E há uma forte crítica social no rap, apesar de, novamente, não ter um claro engajamento político. Eu acho que tem alguns casos de rappers que têm esse engajamento político. Acho que talvez o mais claro é o MV Bill no Brasil, né? Não necessariamente uma política partidária, mas sem dúvida um cidadão do mundo, né? Reconhecido pela Unicef. E a cultura hip hop, ela começa com a crítica do racismo, da opressão, da violência da polícia. E aí surge uma versão mais barata da cocaína, que é a cocaína misturada a substâncias básicas, especialmente bicarbonato de sódio e sulfato de amônio, que é o crack, nos guetos de Nova York, por volta dos anos de 83, 84. Bom, eu não preciso contar dessa história para vocês, né? Que essa tem se tornado uma epidemia no Brasil, né? E o rap acaba sendo bastante os rappers acabam tendo essa conduta de denúncia, né? Eu trouxe aqui esse livro que eu acho que devia vir na cesta básica, né? Que é o Cabeça de Porco, que é do Luiz Eduardo Soares, MV Bill e Celso Ataíde. Eu gostaria de ler um trechinho só, né? É um soco no estômago, mas vale muito a pena. Acho que é um livro que eles descrevem a vida das pessoas que estão sob aquela condição social de alto risco, e as crianças e das pessoas que estão ali vivendo próximos à boca ou dependentes do crack, né? Ver aqueles moleques armados era uma outra história de crime para mim. Me fazia ratificar a consciência de que essa praga é mundial e também confirmava o reconhecimento de que é patética a maneira como queremos resolver o problema. Eu pensava comigo que aquilo não tinha mais jeito, que nossa pesquisa não serviria para porra nenhuma, exceto para mostrar que a vaca já foi para o brejo. Mas a necessidade de acreditar que tem jeito me fazia continuar. Apesar de ser um livro muito duro, ele é um livro esperançoso. Quer dizer, ele é como se fosse ele mostra que muitas vezes essas situações testam o nosso ânimo, então, para que não desistamos dessas pessoas, né? Então, acho que esse é um livro que mostra um envolvimento político. Então sai um pouco das tribos, como descrito pelo Mafezoli. Uhum. Uma coisa legal é puxar, a gente falou desse DJ, né? Uhum. Que é uma figura muito importante para o hip hop, mas se torna uma espécie de, alguns diriam até, de xamã nos rituais das raves, né? Então, eu estou trazendo isso já para o nosso tempo mais atual, né? Os ravers, né? A música eletrônica gerou basicamente duas tribos, né? Os ravers e os clubbers, né? Conforme a gente se aproxima, vê que tem muito mais tribo. Tem o trance, psytrance, enfim, é muito difícil para quem não é um amante, um amigo da música eletrônica, como alguns se autodenominam, conhecer exatamente o que é a música eletrônica, né? Tem até formas também relacionadas ao próprio punk, ao progressivo, que lembram outros gêneros musicais, né? Então há uma grande riqueza nos ravers, né? Então a droga que é resgatada no início das raves, não quer dizer também, esse é um risco que se corre, né, de dizer que as pessoas que frequentam raves invariavelmente usam alguma droga. Acho que isso é bobagem, né? Inclusive esse grupo que eram os amigos da música eletrônica, eles querem o direito de escutar a música, e de dançar e fazer as suas festas sem esse preconceito, né? Mas a droga que ressurge no início das raves é o êxtase, né? E o êxtase ele é um derivado de anfetamina, uma metanfetamina, 3,4-metileno-dioximetanfetamina, que é uma forma modificada da anfetamina, que tem um efeito tanto
psicoestimulante, como uma anfetamina, quanto levemente psicodélico, levemente alucinógeno. Não chega a causar alucinação, mas aumenta o que eles chamam de sensação de empatia, de fazer parte de um todo, né? E os sentimentos também de necessidade de intimidade ou de sensualidade, não sexualidade, porque até o êxtase acaba diminuindo a libido, né? Enfim, mas são festas muito bonitas, as raves, né? São festas em ambientes abertos, com uma decoração muitas vezes impecável, abertos. Lembra muito o Woodstock, né? Lembra? Em termos de música, isso é interessante, porque a música eletrônica é essa música que se abre em muitas vertentes e tal. Quem é apreciador desse gênero sabe que existem muitos estilos e tal, mas tem uma coisa interessante, que é aquilo que o Luiz Tati diria que assim, há uma ausência da canção já, né? Uhum. Ou seja, o que é quando você desiste da canção? É uma música rítmica, você trabalha ritmo e frequência. É isso que é a música eletrônica. Tem gente que vai também chamar de neotribalismo, né? Sim, sim. E isso na verdade é algo, né? Isso diz algo simbolicamente o que é você abdicar do discurso. Sim. É abdicar também do eu, porque um discurso da canção, ele é muito a abertura para um sujeito, né? Certo. Para a figura, eu falo o que eu penso, eu falo da minha vida. E uma das coisas que está na concepção dessas raves é abrir-se para a natureza, é abrir-se para o todo, né? São festas muito longas, às vezes 12 horas. Longas, diferente dos clubes que estão dentro da cidade, estão dentro dos clubes, que é um ritual de encontro noturno e tal, mas é uma outra coisa, tem uma concepção um pouco maior, mais holística, né? E não acho à toa que o discurso desapareça nesse momento. Então você volta àquela coisa que seria a música tribal, tambores, pessoas dançando, o encontro, né? O enlace que se dá a partir disso é muito interessante, né? Aquela coisa que o Freud diria, né, que os grupos têm eles se unem por laços libidinais, né? E eu acho que isso é muito DJ claro. DJ passa a ser o xamã também. Né? É o xamã, né? O xamã que é... O que é o xamã? Que é essa palavra da Sibéria, né? Da figura que tem o domínio dos procedimentos que vão juntar questões da terra e do céu, né? E então, assim, seria interessante, acho que agora a gente chamar o vídeo, a gente está preocupado com o nosso tempo, para discutir um pouco da nossa época. Olá, este é o Rafinha. Rafinha tem 16 anos. Nasceu e cresceu com tecnologia. Rafinha, como o resto dos seus amigos adolescentes, nunca conhecia um mundo sem internet, sem banda larga, telefones celulares, MP3 e compras online. Rafa tem um computador no quarto, um iPod turbinado para músicas e vídeos e uma câmera fotográfica digital. Seu grupo de amigos tem os mesmos privilégios. Rafa escolhe o que assistir num menu infinito de escolhas, onde filmes de Hollywood e vídeos domésticos amadores aparecem lado a lado na lista de preferências. Rafa raramente compra um CD. Baixa músicas compartilhadas pelos seus amigos e por outras milhões de pessoas através de uma rede peer-to-peer. Ele passa boa parte do seu tempo livre online, surfando na internet sem destino. Conversando no MSN, jogando videogames com seus amigos, postando mensagens no seu blog ou fotos no Fotolog. Rafinha não lê jornais e não assiste noticiários de TV, mas acompanha os bate-papos mais atualizados sobre tecnologia e subcultura. Domina ferramentas de edição de imagens, texto e áudio. Produz seus próprios conteúdos. E o incrível é que Rafinha não é nenhum ET ou um nerd bitolado. É um cara super normal. É o seu vizinho, seu sobrinho. É americano, chinês, inglês, brasileiro. A única diferença entre Rafinha e você é que ele está crescendo num mundo muito diferente daquele onde você foi criado.
Acho que é interessante trazer para retomar uma certa conversa que deu um pouco luz a todo esse módulo, né, a discussão sobre esse módulo, que é a era de compartilhamento, né, essa vida desterritorializada que a gente tem na internet, porque isso é uma coisa que as novas gerações já nascem com esses braços, mas a gente também vai se adaptando, né? É muito raro quem não tenha nenhum contato com essas... Desritualizada também, né? Desritualizada. Não só desterritorializada. É interessante, a desterritorialização acaba implicando uma desritualização. Né? Porque você, numa comunidade, numa rede social, não há exatamente uma hierarquia. Talvez até na web 1.0 tinha uma hierarquia. Quem é o dono do grupo é o que permite a pessoa entrar. Agora, numa comunidade, você passa a ser um seguidor ou dá um unfollow uma pessoa sem que ela sequer saiba. Não precisa desse convite. Né? Então, a forma de participação e dos rituais acaba sendo muito diferente nessas... Curioso que na psicologia das massas do Freud, quando ele vai falar dessa sensação que você tem nos ritos religiosos, cheguei a mencionar no encontro com o Tati, né, que é a experiência oceânica, de você entrar, você vai num show de rock, você entrar num grupo e você abdica da sua individualidade para ser o todo, né? E que é essa coisa que tem muito a ver com isso que eu falei das redes, de alguns encontros em que o sujeito, ele parece que não é tão importante, mas isso, quando a gente entra nas redes sociais, parece que agora não é mais uma experiência, né? Porque a experiência não é qualquer coisa que a gente passa, né? Para a gente ter uma experiência, isso é um tema da filosofia, né? De caras como John Dewey, Walter Benjamin. A experiência você precisa estar lá. O que significa isso? Essa experiência é sua. Ninguém pode tirar de você. Você não pode ser tirado daquilo por razões que estão a parte da sua ação, da sua relação emocional com a sua circunstância. E aquilo tem um começo e tem um fim. Enquanto que nessas redes sociais, por mais que você estabeleça um elo com o todo, me parece que você tem, não uma experiência, mas um modus. Sim, um modus oceânico, né? Um modus oceânico, uma maneira de estar sempre em contato. É possível que pessoas que estejam aqui estejam tweetando ou estejam mandando SMS para alguém e recebendo. Né? Isso aqui está ligado na internet. De repente tem gente que está ali ouvindo e mandando e gostando e não gostando e tal. E isso é essa sensação de um modus oceânico. Né? A gente não sabe, nem pretende tentar responder o que é isso, né? Acho que vale a pena falar que os sites mais acessados são o Google e o Facebook. O Google é uma tentativa de organização do caos. E o Facebook é a rede social por excelência, né? É a interconectividade. Tá? Acho que a gente não sabe exatamente onde isso vai dar, porque talvez o Rafinha que vai responder isso. Né? Porque ele que nasceu sem que não existisse internet. Na verdade, a internet vem da ARPANET, que é de 1963. Mas a primeira vez que eu abri a página do Yahoo, levou 2 minutos para carregar. Aí eu vi, então é isso. Quer dizer, é impossível você trabalhar com uma interface tão lenta. Agora, com essa velocidade de conexões de relacionamento, talvez volte a existir esse espaço do sagrado, que o Freud falava no mal-estar na civilização através do sentimento oceânico, que era por um momento a permeabilidade, a barreira do ego fica um pouco difusa, né? Lembrando para ele algo das experiências primevas com a mãe. E que eu acho mais interessante na visão do Jung, que é a participação mystique, que é uma lembrança do sociólogo Levi-Brühl, onde quando se está em contato com algum objeto sagrado, você passa a pertencer àquele sagrado. Então você entra em congraçamento, em participação mística com esse objeto. Ou seja, para ele a permeabilidade da barreira egóica é algo mais saudável e mais desejável. Né? Só para terminar falando sobre algo que eu acho importante, que lembra uma senhorinha que eu conheço, uma amiga minha que tem quase 90 anos, e quando ela fala dos netinhos dela, ela fala, estão todos bem, mas
Sabe, eu sinto falta, às vezes eu quero conversar com eles, estão tudo lá, assim, nessas maquininhas, sabe? Então, eu fico pensando o que essa geração vai perder em relação a esse contato com essa senhora, né? E com essas pessoas que não estão no Facebook, não estão incluídas. Né? Porque talvez a gente pense, o que você perde de não estar no Facebook, mas também o que você perde. Né? E para dizer que eu acho que para a próxima geração, uma ideia interessante é que essa permeabilidade dessa barreira egóica, ou seja, uma vez definido o ego, definida a personalidade, uma versatilidade dessa barreira, uma permeabilidade mais adequada, seria mais interessante no sentido de colaborar com a compaixão e com a empatia, né? Que não precisa ser quimicamente induzida. Tá? Ela até pode ser quimicamente induzida, mas se as pessoas se acostumam a induzir a empatia quimicamente, você esquece que isso é um fenômeno natural do ser humano. Acho que é legal a gente fechar mesmo, já que a gente tocou nessa coisa, o retorno ao sagrado, o retorno ao mito. Lembrar que assim, a gente está falando sobre imagens de juventude. E existem as imagens de juventude, mas existem os jovens também. Eu acho que eu vou fechar essa primeira parte antes das perguntas do público. Uma canção de um músico muito popular e que, num certo momento, um disco ele já estava para morrer, com AIDS, ele disse: eu não preciso de modelos, eu não preciso de heróis, eu tenho os meus amigos. Parece alguma coisa muito contemporânea, né? E uma canção de Renato Russo, que disse certa vez que os sonhos vêm, sonhos vão, e o resto é imperfeito. Veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos seus olhos castanhos. Então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Obrigado. Muito bem, o Fernando e o Hammer nos trouxeram essa reflexão sobre a juventude, essas indagações sobre as tribos, os rituais, a contestação. Eu acho que nós temos muito material para refletir hoje, nesse módulo, principalmente hoje. Então, convidamos todos vocês a participarem nesse debate. Levantem a mão, serão atendidos na ordem e procurem serem objetivos para que a maioria das pessoas possam participar. Então, vamos dar início às perguntas da plateia.
Já tem alguém? Boa noite, meu nome é Olga. Eu sou uma antropóloga enrustida, seria a minha primeira opção. A minha pergunta a vocês é: como vocês analisam o Wellington, tão famoso, nas últimas 2 semanas, lá de Realengo? Por favor, qual é a tribo dele? O que aconteceu? Acho que é muito difícil ter uma resposta para um fato, né? Como esse do Realengo, né? Porque essa não é uma questão, eu estava discutindo com os amigos, isso não é exatamente uma questão criminal, simplesmente, né? Parece uma coisa muito mais profunda, uma questão existencial, né? E ainda mais uma repetição de um fato que acontece quase como o xerox de Columbine, né? Mas me parece assim, esse rapaz, que acho que tinha 23 anos, né? Se vocês pensarem o jeito como a gente pensa nele, ele não nos vem sobre uma figura do jovem. Então, porque assim, o que é o jovem? O jovem, como a gente falou, o jovem é o encontro. O jovem, ele tem a ver com o encontro com o grupo, né? E tem uma série de coisas que representam rituais de passagem, em que você, num certo sentido, se afasta dessa juventude. A solidão, né, é um problema para um jovem, né? Então, você vê qual era a questão que ele fala no vídeo dele, ele fala do bullying, né? Ele fala, o bullying é o completo não pertencimento. Isso é uma coisa terrível, né? Para um adolescente, a grande referência do adolescente é o grupo. E, num certo sentido, isso vai se mantendo, se perpetuando nas próximas gerações. Você tem que pertencer. Então, a gente está falando das redes sociais. O que é isso, né? Eu tenho essa coisa de você ter um número de amigos gigantesco, né? E quando o que vale a pena é se você for popular. Então, me parece que ele era um jovem que se afastou da civilização, né? Ele se afastou do próprio sentido de juventude, né? Tanto que o ódio dele, né? Ele era um misógino, né? Ele era uma figura que tinha uma certa aversão às mulheres, ele ataca as mulheres, né? Ele tem um problema com o erotismo dele, com a sensualidade dele. Então, me parece que a questão do Wellington era uma questão de ausência de juventude, né? Ele era um kamikaze, né? Ele era uma figura que não representava uma energia vital além de uma energia de morte, de uma pulsão de morte. Então, assim, a gente pode especular mil coisas, mas me parece que isso é um sintoma, isso é um sinal de que a gente tem que ficar atento para o tipo de sociedade que está se criando, uma sociedade em que os mitos do herói se perdem em função de uma outra figura pública, como diria o Joseph Campbell, que é a celebridade. Enquanto um herói viveria para fazer bem para a sua comunidade, a celebridade vive para si. E então, as pessoas querem ser célebres e famosas e buscam um pouco os princípios. Então, fica fácil, né? Às vezes você perceber o que é uma figura, por mais que ele seja um psicopata, um psicótico, eu não sei bem, talvez o Hammer possa definir melhor o que é, que tipo de definição a medicina daria para ele, mas me parece uma figura que tem um déficit de juventude, se é que existe. Eu acho válido tudo isso que está sendo ponderado, uma tentativa de explicação, mas eu acho que isso, por outro lado, é só o horror. Eu sou psiquiatra há aproximadamente 14, 15 anos, uma criança, se eu for psiquiatra, mas sou gente há quase 40. Então, como homem, a minha vontade é chorar igual criança quando vejo uma história dessa. Não tem...
Eu acho que às vezes tem muita tentativa de explicação e eu lembro de um historiador da psiquiatria, que é o Michael H. Stone. Ele diz que uma das funções do psiquiatra é despertar nas pessoas, além de dar remédio, de tentar tratar os transtornos mentais quando realmente estão identificados, enfim, né, fazer terapia, mas aumentar nas pessoas a espiritualidade. Que, assim, sem maiores delongas, espiritualidade é você se preocupar um pouco mais com o outro e um pouco menos consigo mesmo. Basicamente isso, para não se confundir com religião. Então, não há nada de espiritualidade na atitude dele, nada de religioso, nada que o ligue a... Como todos os kamikazes. Pois é, mas esse é um tipo de figura que... O outro alerta do Michael Stone é que há casos que não são da ordem da psiquiatria. Que a psiquiatria é a cura da mente. Então, não estão, por hora, sob o nosso alcance. É uma função social de mostrar que, olha, isso não é exatamente um caso psiquiátrico. Talvez estejamos diante da maldade pura e simples. Isso é mais assustador. Por isso que a gente tenta explicar. Né? Então, eu acho que ao invés de explicar, de falar, eu mais me silencio em relação a essa história. Boa noite, Fernando. Boa noite, Hammer. Aqui. Tudo bem? A gente está transmitindo agora essa palestra ao vivo na internet. Vieram várias perguntas aqui. Cerca de 100 pessoas, mais ou menos, nos acompanham nesse exato momento. A pergunta escolhida pela internet aqui foi do João. E ele pergunta o seguinte, ele diz assim, a ideia de juventude como passagem, ritual, ainda existe? Hoje a juventude não é mais um momento, uma fase, uma passagem, mas sim um modo de vida. Todos querem ser jovens, é eterna juventude. Como esta noção de eterna juventude prejudica a juventude como passagem/rito? Olha, eventualmente em alguns lugares do mundo deve existir ainda essa noção de juventude como passagem, um ritual, né? Mas provavelmente nas tribos que ainda existe. Não consigo imaginar numa cidade como Campinas ou São Paulo uma juventude como passagem. Né? Mas você tem pequenos rituais. Sempre existem vários rituais, sim. Então, assim, existem rituais da sua história pessoal, né? E coisas que se repetem. Então, primeiro beijo. Exatamente, a primeira transa. Primeira relação. Você vai a uma festa, as primeiras baladas que a garotada vai. Eles entram em contato. Eventualmente, o primeiro pileque. Enfim. Exatamente. Então, essas coisas funcionam também com rituais de passagem. Ou seja, o ritual de passagem redefinindo algo que altera o seu status. Então, assim, eu não pertenço mais a esse grupo. Agora eu já estou no grupo daqueles que já fizeram essas coisas. E uma das coisas que é crítica que se faz, às vezes, a certos jovens é cuidado, né? Você não precisa fazer as coisas para entrar no grupo. Mas, muitas vezes, o jovem sente que precisa. Não, eu quero pertencer àquilo, eu quero participar daquilo. E eles fazem. Então, não há um rituais tão claros, né? Como, mesmo mais recentemente, festas de 15 anos, né? Mas você tem formaturas, né? Você tem casamentos. O que é um casamento? É um ritual de passagem, né? Num certo sentido, você deixa de ser... Você é um pouco menos jovem no momento que você se casou. Porque você agora tem um outro compromisso. Você vai ter um tipo de vida ligada a um outro tipo de projeto de vida, né? Então, eu acho que os rituais de passagem existem. Mas o fato de eles não serem tão sistematizados, talvez a gente não perceba. Mas eles são mais desacralizados, né? Mas desacralizados também. Até porque o casamento, às vezes, perde um pouco do que havia de sagrado antes. Então a pessoa casa, descasa e tal, às vezes não casa. Mas acho que isso é do ser humano, ele não vai perder. O rito, ele é do ser humano em comunidade, ele é do ser humano individualmente, né? Você tem certos ritos, certas coisas que você repete. E acho que é isso.
Ok, boa noite, Chuí, boa noite, Hammer. Boa noite. Esses encontros têm sido muito enriquecedores no tema, né, Juventude 2.0. E a minha pergunta é referente a um comentário que o Chuí fez acerca da ausência do discurso, né, na música. Seria, talvez, porque hoje tanto a música quanto o sexo, eles têm um discurso ideológico muito mais acerca da diversão do que em si o engajamento social que nós vimos tanto, né, no discurso dos USA semana passada e aqui também se repetiu. Há esse vínculo ideológico de que isso hoje está muito mais vinculado à diversão do que em si ao engajamento, há um motivo social, coletivo para esse discurso, essa ausência. E mais também, né, quando se tem um discurso, pelo menos uma percepção minha, hoje eu percebo um discurso muito mais exacerbado na área sexual, né, a sexualidade cada vez mais explícita dentro da música. Existiria essa ligação, esse vínculo? Então, eu acho que, em termos, sabe, porque assim, a política não está só no meio que a gente entende como o meio da política, né, dos governantes e tal. Então, quando a gente discute comportamento, tem toda manifestação estética, ela esconde em si uma certa política, um certo posicionamento. Então, não é à toa que assim os tropicalistas foram exilados, né, que certos estilos eles geram desconforto no status quo. Então, assim, eu posso falar 1000 coisas, eu posso protestar, mas o fato é que se eu me coloco de um jeito, o cabelo punk, se eu entro aqui vestido de, sei lá, pintado de azul, essas coisas subvertem mais até do que o discurso que eu posso ter, né? Então, a capacidade de uma tribo se firmar como tribo, ela já é uma certa política. Então, eu entendo que assim, existem maneiras de fazer política. Talvez hoje a maneira do discurso, eu falar do governo, eu falar, não seja uma coisa que a juventude acredite tanto, né? Pelo menos a juventude de um certo lugar, né? Se a gente pensar a juventude da periferia, eles falam tudo e falam mesmo, né? E tem uma violência. Com relação à sexualidade, a gente vai até discutir um pouco mais isso na semana que vem, mas aquilo que o Zusa mesmo falou, né? A cultura, a música reflete a sua época, a cultura, né? E existe um posicionamento, existe lidar com os limites em toda a civilização, né? Até onde se pode ir, né? E se a gente pensar no funk como nesse sentido, existe uma manifestação política ali, sim. Existe algo, no momento em que eu me coloco, que seja do jeito mais explícito e vulgar do mundo, mas eu me coloco, eu falo, eu sou esse aqui, e eu estou vivo. E eu invado a sociedade que vocês dizem que é toda higiênica, e eu invado as suas rádios, invado as suas casas, e faço as suas crianças dançarem porque eu existo, né? Me parece que existe por trás disso uma certa política, uma certa ação. É que nem toda política é assim, vou fazer política. Mas quando eu me coloco no mundo, eu faço política. Uhum. Se eu me coloco repetindo o que foi feito, né, isso é política, não há neutralidade política. Tudo o que eu faço é uma opinião minha sobre o que eu faço. Então, se eu resolvo pintar o cabelo de vermelho e vir aqui, num lugar, num país como o Brasil, que tem, as pessoas não fazem isso, eu estou me posicionando, né? Se eu abro publicamente que eu tenho uma opção sexual diferente, isso é posicionamento, isso é política. Então eu tenho a impressão que as juventudes contemporâneas descobrem novas formas que estão além do discurso, porque elas sempre estão para além do discurso. Assim como os hippies, eu acho que uma rave pode ter um sentido assim. Eu ofereço outro modelo, eu quero outro tipo de vida além do que a cidade me oferece, né? Então, assim, como disse o Hammer, tem coisas que são muito difíceis de a gente definir o que é, o que não é. E não quer dizer que o cara que vai numa rave ele é um cara politizado. Estou falando que, assim, nas entrelinhas do comportamento existe política. Isso inevitavelmente. Onde existe poder, existe conflito, né? Diria o Foucault, né? Então, eu acho legal a gente ficar atento
quando a gente pensa em estética, a esses fatores que estão por baixo e que a gente não percebe, sabe? Porque se a gente vai no discurso, às vezes a gente perde muito do que acontece como força vital de transformação. Mesmo a geração do Rafinha 2.0, eles têm alguns valores que são bem claros. Eles querem que as empresas e que os mecanismos políticos sejam transparentes, tenham responsabilidade social, cuidado com o meio ambiente, tá? Uma comunicação maior com o usuário, interfaces de contato mais rápidas e claras, né? E se isso não é satisfeito, eles fazem um vídeo no YouTube e detonam, tá? Então há um posicionamento, digamos, mais micropolítico, digamos que na atitude do dia a dia, tá? Ainda que não tão engajado. Oi, eu sou o Guapo, queria aproveitar aqui a presença do Dr. Hammer. Queria perguntar para ele o seguinte: com um número grande de jovens dependentes químicos, eu queria saber se esses jovens, a tendência desses jovens é ficarem nas suas tribos e como isso estatisticamente se dá nos últimos anos, a chegada desses jovens nos médicos e os tratamentos de dependência química, como isso evolui nos últimos tempos, uma breve estatística do negócio. Se pode falar sobre tratamento, é que nós estamos muito aquém do que precisa. Existe uma grande demanda reprimida. É muito difícil conseguir tratamento. O tratamento é caro, ele funciona, mas ele costuma ser caro, pouco acessível. Então, precisa de uma grande reestruturação no tratamento. Então, a política de tratamento costuma ser bem criticada, né? Por outro lado, existem alguns avanços na questão do cenário social e da percepção social de risco, especialmente para as drogas que mais causam, mas que mais matam, que são o cigarro e o álcool, né? Então, o consumo de tabaco caiu de 32% para 18% em 20 anos. Né? E o Brasil é bastante elogiado por isso. Né? O tabaco, para que você tenha uma ideia, ele mata sozinho, matou no século passado mais do que todas as outras drogas juntas e todas as guerras juntas. Então, o tabaco matou por volta de 500 milhões de pessoas. Morre uma pessoa a cada 8 segundos. No tempo que a gente está conversando aqui, provavelmente algo em torno de 800, 900 pessoas vão morrer de doenças relacionadas ao tabaco. E isso a gente tem conseguido diminuir com uma grande aceitação da lei antifumo, mesmo entre os fumantes, quase 90% de aceitação da lei antifumo. Então há uma grande evolução. Quando eu era jovem, havia propagandas de algumas marcas de cigarro que eram maravilhosas. As melhores músicas, os cavalos, os carros de Fórmula 1. Né? Então tudo aquilo mostrando, olha, esse é o estilo de vida desejado. Quem lembra do cinema dos anos 30, 40, 50, vai lembrar todo o processo de glamorização do tabaco. Né? Já para o álcool, a coisa não está muito boa. Né? Tem um aumento do consumo de álcool, por volta de 10 a 11% da população brasileira adulta é dependente de álcool. Não usuário, dependente. Né? E mais uns 8, 10% fazem o uso problemático. Né? E o uso tem crescido entre os adolescentes, especialmente entre os adolescentes do sexo feminino. Né? Então, na faixa etária dos 35 aos 40, os homens bebem muito mais do que as mulheres. Já para a garotada dos 15 a 18, né? Lembrando que menos de 18 é proibido beber, né? Por lei, enfim. Já para essa nova geração, o uso de álcool ele é tão frequente entre os meninos quanto as meninas, né? E o problema é que o álcool ele acaba aumentando o risco de experimentação de outras drogas. Né? O problema da dependência é uma doença infanto-juvenil, uma doença que começa na juventude e na infância. Né? Você vê casos de crianças dependentes de crack com 9, 10 anos. Né? Enfim, é lastimável, mas existe. Né? E
E quanto mais jovem, maior a intensidade e a velocidade com que se torna dependente. Tá? Essa semana teve o aniversário da minha secretária, a gente comprou um bolo de chocolate para ela, e aí uma colega falou, nossa, mas esse bolo a gente vai engordar, né? Ela é de descendência alemã, uma senhora falou assim, esse bolo, a minha mãe diria, mit Verstand essen, do alemão, né? É preciso comer com entendimento, é preciso saber o que se está fazendo. Né? E o Fressen é o comer do animal, é aquele mais compulsivo. Quanto mais cedo se experimenta uma droga, maior a tendência a fazer um uso compulsivo e sem controle. Né? Então, assim, em termos de dica para pais, enfim, o melhor seria que as pessoas não consumissem álcool antes dos 18 anos. Seria talvez a melhor forma de prevenção em uma linha só para todas as drogas, é não beber antes dos 18 anos. Se as pessoas acham isso um absurdo, é para se preocupar. Mais uma pergunta aqui veio do Nelson. Ele pergunta assim, raves tem algum cunho político? Ele complementa. Por exemplo, no começo do punk, havia uma ideia de pensar o futuro ou não futuro. Né? E entre as raves atuais, ele queria saber se existe algumas que se sobressaem com algum ideal. E a Isabel Nunes ela complementa, assim, se não há um ideal nessas raves, então a rave é fuga da realidade como uma droga? Eu acho que, assim, eu vou seguir numa linha de raciocínio parecida com o que eu falei agora há pouco. A filosofia, né, de um grupo, ela não é necessariamente explicitada por um manifesto, por uma coisa, por um discurso. Então, assim, fuga da realidade também pode ser uma bandeira. Porque, assim, a realidade, essa é uma questão que já é um clichê, né? O que é a realidade hoje? Isso daí, desde as discussões da filosofia até os filmes de ficção científica, o que define a realidade? A realidade é civilização, né? Se a gente voltar para o Freud, né? Freud trabalhava com a ideia de princípio de realidade. O que é princípio de realidade? É a noção de que quando você está em civilização, você tem regras. E isso vem em contrapartida do princípio do prazer, que é a criança, que é você fazer as coisas que você tem vontade, porque você está afim. Né? E, então, que é como se fosse essa disputa entre o que ele chamaria de id e superego, né? Você lutando contra isso. Então, às vezes, buscar um outro modelo de vida que negue o que se chama de realidade é uma maneira de se expressar também. Então, assim, a realidade é uma coisa muito questionável, né? Claro que se isso começa a afetar de um jeito que fira as regras de conduta, aí talvez vai entrar num campo mais próximo do Hammer, né, da psiquiatria. Você vai falar, isso pode ser um cara que cindiu com a realidade, esse é um psicótico. Aí ele vai ter dificuldades até certo ponto de interagir em sociedade. Mas se for um grupo que tem um certo jeito de agir, ele já está buscando um certo posicionamento. É interessante que eu até entenderia melhor a fuga da realidade para os hippies do que para os ravers, né? Com tune-in, drop-out, né? Saia do sistema mesmo, saia da realidade. Eles usavam peace and love e os ravers usam peace and love, unity and respect, plur. Né? Unity and respect. Respeitar, no sentido mais radical do termo, significa respeitar, olhar novamente, olhar com olhos de quem quer enxergar. Eu não conheço muito essa tribo ravers, mas eu acho que atribuir simplesmente uma fuga de realidade, eu acho que é muito, eu acho que é deslocado, não é real. Eu acho que provavelmente deve ter pessoas lá que estão fugindo da realidade. Como diz a música do Arnaldo Antunes, a gente quer prazer para aliviar a dor. Mas tem outras pessoas que estão lá para se divertir, para dançar. Né? Eu já escutei de várias
garotas mais novas que dizem, a gente quer ir para rave porque lá os caras não ficam azarando a gente o tempo todo, é um clima mais tranquilo, enfim. Né? Então, há um ponto, talvez, se eu for olhar por um outro enfoque, que talvez a gente possa pensar mesmo, assim, da ausência de idealismo, né, que a gente pode verificar nesses grupos. Então, eles vão e é um princípio hedonista, é um princípio simplesmente de buscar prazer, e essa é a sua filosofia de vida. E então você poderia dizer, puxa, em outras épocas as pessoas podiam buscar algo por um mundo melhor, né? Mas é difícil você ter isso nos dias de hoje, né? Quando a gente não tem mais saídas, quando a gente somos filhos, às vezes, de revoluções fracassadas, a gente vê impérios caindo, impérios subindo sob lógicas de exploração. Me parece normal, até natural, que um jovem busque outras maneiras de se expressar e de escapar disso que se chama realidade, mas que não necessariamente precisaria chamar. Né? Uhum. Tem um filme terrível, chama Ken Park, eu esqueci o nome do diretor agora, mas que conta a história de uma vizinhança e tudo parte do suicídio de um garoto no meio, um skatista que se suicida, e eles têm problemas familiares e tal. E o filme é um filme muito difícil de assistir, mas no final existe uma resolução, quase um princípio de esperança, quando 3 dos garotos que sofreram de toda a sorte de abusos e sofrimentos familiares resolvem ir morar juntos e viver sem regras, e descobrir, e conversando, simplesmente conversando sobre a vida, e o filme acaba desse jeito. Então, eu entendo às vezes esses meios como um resultado de uma certa ressaca política que a gente viveu ao longo das últimas décadas. Bom, boa noite, meu nome é Roger. Gostaria de fazer uma pergunta assim. Como que vocês vê, por exemplo, igual hoje, a gente vê que todo mundo fala de drogas, fala o mal que ela faz, só que a gente não percebe assim uma atitude política mesmo verdadeira. Porque falar assim, a droga faz mal, a droga prejudica, isso aí está muito claro, até para o jovem, tá? Só que, por exemplo, nas festas, elas já fazem parte da festa, ela já faz parte, igual a cerveja, um exemplo. Como vocês veem que isso pode ter uma atitude mais política ou uma participação mais ativa dos políticos? Ou como vocês veem realmente um futuro, se é possível um futuro, pelo menos com menos drogas, ou diminuir o consumo, não sei se seria a palavra correta, vocês conseguem enxergar, por exemplo, um futuro melhor para o jovem sem as drogas? Olha, é possível, não é fácil. Os Estados Unidos investiram bilhões de dólares numa campanha desastrosa que foi a guerra contra as drogas, né? Que queria acabar com a existência das drogas. Isso não vai ser possível. Né? Então, foram fungos transgênicos jogados nos Andes para ver se acabava com a cocaína, uma guerra mesmo contra o narcotráfico, uma criminalização intensa do usuário, né, que acabou sendo, eu costumo dizer que o dependente químico é o leproso do século XXI. Né? Então, ele é o mais discriminado dos pacientes. Né? Então, se alguém tem um câncer, é um coitadinho. Se alguém tem uma dependência, bem feito. Então, a gente tem que mudar esse clima social, essa cultura. Né? Tem que acolher essas pessoas. Sem dúvida, tem que acolher e atender, mudar o clima social. Eu lembro que uma vez teve alguma novela das 9, que teve um bom ibope, e tinha uma menina, que era uma menina de classe média alta, que tinha um problema com cocaína ou crack, eu não me lembro. E nessa época, o índice de procura foi muito maior. Porque as pessoas que tinham esse problema falavam, eu não sou alienígena. Eu sou uma pessoa normal, que tem um problema, que tem tratamento. Então, conforme você muda essa cultura,
né? Então você tem que oferecer serviços de qualidade para essas pessoas, né? Então você diminui o preconceito, você aumenta a demanda. Porque não adianta também, se você tem um excelente serviço, se há um grande preconceito social contra aquelas pessoas. Então tem que ter mais serviço, diminuição do estigma, né, que eu acho que é o que mais impacta no tratamento. Né? E treinamento também, né? Porque muitos profissionais têm uma visão também que é muito retrógrada, moralista em relação ao paciente. Né? E é interessante também, eu acho, pensar assim, quando a gente está falando de drogas, quase sempre a gente está se referindo às drogas proibidas, né? As drogas ilegais. Mas as formas de entorpecimento, mais ou menos leves, né, mais ou menos intensas, elas são parte da cultura, né? Então, é muito provável que 90% ou mais das pessoas saiam daqui e vão se entorpecer de algum jeito, tomando um copinho de cerveja, um copinho de licor, fumando um cigarro, né? Isso tudo é droga, né? São drogas que provocam muitas mortes, né? E então, assim, quando a gente está falando, claro que a questão das drogas pesadas são um problema social, mas é legal entender os sintomas, né? Entender a droga como um sintoma de uma sociedade. Quando a pessoa se perde nisso, significa que tem coisas que estão faltando, né? Há um sentido existencial maior para que a pessoa... O que é a vida dele? A vida dele virou o crack. A vida dele não teve nada, nenhuma coisa que o tornasse forte o suficiente para enfrentar essa doença de um jeito mais efetivo. E o tratamento, ele costuma ver o que o sujeito tem de diferente dos outros, né? Então, tem uma frase de Hipócrates que fala: mais importante do que saber que doença uma pessoa tem é saber que pessoa tem a doença. Então, quais são os recursos que aquela pessoa tem que o tornam diferente dos outros, né? Então, você tem que valorizar o lado saudável do sujeito, que é com aquilo que ele vai conseguir sair desse quadro de não consigo, que é próprio da dependência. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Tem? Se não, passamos para a última pergunta da noite, que é da internet. O Luiz Fernando de Campinas, ele diz assim, ele quer saber o que vocês acham das tecnologias que deveriam aproximar as pessoas, mas acabam as distanciando. Ele dá um exemplo que hoje mesmo a esposa dele mandou um SMS para avisar que tinha mandado um e-mail para ele. E uma outra pessoa que não se identificou aqui, ela faz uma pergunta que é relacionada também, que ela diz assim: as tribos são realidades desde sempre, assim como as drogas. Agora a internet é a novidade enquanto provedora de tribos virtuais e sem identidade aparente em vestimentas, locais reais e olho no olho. Ele queria saber o que vocês acham dessa nova geração. Eu acho que a internet, ela não necessariamente precisa substituir o contato real. Falta na internet aquela história: e aí, tudo bem? Como você está? Emagreceu, cortou o cabelo, está feliz? Falta esse contato, né? Esse human touch. Falta isso, né? Talvez não falte daqui 10, 15 anos, né? Enfim. Mas ela não necessariamente precisa substituir isso. Ela não vem como... ela realmente não é uma panaceia, mas eu fico bem feliz de não ter que ficar 1h30 na fila do banco. Sabe? Então, por outro lado, quando ela economiza tempo, você pode usar o seu tempo de uma maneira que você fique mais unido às pessoas. Se isso é o que te interessa. Se isso não é o que te interessa, tem um dado, né? A gente, às vezes, tem uma tendência a ficar... Nossa, né? Os jovens, a internet, eles estão perdendo o contato humano e tal. Mas o fato é assim, toda vez que surge uma tecnologia de persuasão muito forte, né? que toma as massas... Você tem esse discurso, é sempre. Então, quando surgiu o telefone, eles falam: pô, mas o pessoal vai parar de se encontrar, porque tem o telefone, né? Eles vão falar no telefone e não vão mais se ver, né? É a mesma coisa. O que acontece? É um fato, quanto mais pessoas
quanto mais contatos telefônicos tinha a pessoa, mais percebia que ele tinha mais contatos reais. E isso se repete agora. Se você reparar, as pessoas que mais encontram com pessoas são as pessoas que mais têm amigos no Facebook, que têm mais seguidores de Twitter, que têm mais contatos por e-mails também, né? Então, isso é só um sinal dos tempos, né? As pessoas não vão deixar de se tocar. Tem coisas que são muito difíceis de acontecer num ambiente. Então, você pode ter um modus, né? Mas você não consegue substituir certos rituais, né? Tanto que o que eles fazem? Eles organizam os rituais. Eles continuam, as noites estão lotadas aqui, né? E as pessoas continuam saindo, continuam se amando, continuam se entorpecendo, continuam fazendo todas essas coisas. E a internet é só um sinal dos tempos, uma coisa que acelera os processos, talvez deixe a gente um pouco mais esquizofrênico, mas todos vivos, né? Muito bem. Então, Hamer e Fernando, obrigado, né, por essa brilhante reflexão que vocês trouxeram para esse tema tão, como podemos dizer, tão polêmico e, ao mesmo tempo, vocês lidaram com isso com muito esclarecimento, foi muito gratificante para nós. Mas antes de terminarmos, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Depois do debate, depois da palestra de vocês gostariam de completar, sintetizar, colocar alguns pontos em evidência sobre esse tema de hoje? Eu acho que é importante que, deixar claro, a gente levantou uma série de pontos, mas como a gente está discutindo, a gente teve essa pretensão de querer discutir a juventude hoje, e o hoje é aquilo que é praticamente o que há de mais imponderável, a gente nunca vai conseguir saber o que é hoje, a gente só vai descobrir o hoje amanhã, né? E então entender que a gente, na verdade, mapeou, a intenção foi mapear os conceitos de juventude para, de uma certa maneira, lidar com com a percepção dessas gerações e dos novos meios de contato, os novos meios de interação, com um olhar talvez mais indagativo e menos de julgamento, né? Esse tema é um tema difícil, né? Um tema tenso, né? O tema das festas, das drogas. Então, a ideia era buscar, por algum sentido, desmitificar um pouco essas questões para entender que a juventude é um fenômeno e, como todo fenômeno, a gente tem que tentar compreender e não buscar uma solução final, né? Sim. Eu queria dizer que foi uma honra participar, fico muito feliz de participar desse evento. Lembrar que, como eu sou profissional de saúde, eu falei sobre substâncias dependógenas, que a decisão de se usar uma substância não é uma decisão ética ou antiética, é aética, ela passa ao largo da ética. Enfim, é claro que conforme o uso causa problemas para outrem, aí pode ser, sem dúvida, antiético, tá? Mas então, pensando nisso, eu acho que nós temos uma grande missão de aumentar o respeito a essas pessoas que precisam de ajuda. Mas basicamente isso. Eu gostaria de, como a gente falou de internet, do caos, das relações, enfim, eu gostaria de pedir para o Fernando, como é de praxe, para ele tocar uma última música, o Tsunami. Ele sempre está fazendo isso agora. Ok, então eu vou convidar todos aqui, os internautas também, o fechamento do módulo que se dará dia 29, com o jornalista e crítico de música Pedro Alexandre Sanches, e a gente vai discutir o amor e o erotismo na música. Essa música, na verdade, foi uma discussão que eu tive com meu pai, que é físico, educador e tal. Ela discute a questão daquilo que é... Me lembrar. Aquilo que é imprevisível, aquilo que foge ao alcance. A gente acabou de falar sobre o quanto a gente não pode julgar o presente. E a grande lição, ou o grande
legenda que eu acho que que trouxe para mim a questão da teoria do caos é que não se pode prever praticamente nada a longo prazo, porque em sistemas complexos e organismos complexos, a quantidade de elementos que se relacionam e se interrelacionam é tão imensa que qualquer coisa pode modificar. Então há aquela frase, né, uma borboleta no Brasil pode gerar um tsunami na Ásia. Chama-se tsunami. Não há pra onde ir, nem há por que ficar. Jogue os dados, então. O que a sorte lançou, o tempo ultrapassou. Tudo e nada em vão. Se eu digo adeus, perdão não será solução. Amarrar seus sonhos num alguém distante, uma nau errante, numa borboleta ou num tsunami. Não há palavra viva que não dance sob a chama do caos. O seu futuro não cabe na palma da mão. Deus sozinho joga xadrez. No escuro não há palavra viva que não dance sob a chama do caos. O seu futuro não cabe na palma da mão. Deus sozinho joga xadrez. No escuro. Boa noite, gente.